4. Hipocrisia usando o nome de Deus. Honório e Monteiro empenharam-se ao máximo em estudos bíblicos em todos os seus momentos vagos. Ambos se reuniam às portas fechadas, treinando e ensaiando o que seriam as apresentações em público para dirigirem um culto evangélico tão bem ou melhor que o pastor Freitas. Chegavam a ajoelhar e chorar nos ensaios, de forma tão autêntica que não colocaria em dúvida nem mesmo um experiente diretor cinematográfico. Todo esse espetáculo era feito em nome de Deus. No final, riam e parabenizavam-se pela perfeição exibida na representação durante tão árduo ensaio. Um dia a oportunidade surgiu. O pastor Freitas teve de ser operado às pressas por ocasião de uma apendicite aguda, e não havia quem o substituísse de imediato, pois todos, pegos de surpresa, ficaram desorientados. Foi então que Honório se prontificou. Assumindo a frente da igreja com seriedade, Honório manteve uma expressão austera. Olhou para todos e começou a cantar, sendo acompanhado por todos os fiéis. Em seguida, após leitura rápida de uma passagem do Evangelho, iniciou a explicação com vigor, dando ênfase em tudo o que falava, usando de todas suas sutilezas e raciocínio rápido para convencer os fiéis e angariar o respeito deles. Sua apresentação foi fenomenal. Nem mesmo se esqueceu de uma calorosa oração pela melhora da saúde do pastor Freitas. No final, os fiéis estavam fervorosamente alegres. Acreditavam que o anjo do Senhor havia se pronunciado através do irmão Honório e que Deus não os abandonou, pois na falta do pastor Freitas, mandou seu emissário proferir suas palavras. Honório sentiu-se saciado. Nem mesmo ele acreditava se sair tão bem. Então passou a se incumbir dos próximos cultos por causa da recuperação do pastor Freitas. Monteiro vibrou de alegria e, não se contendo, procurou Honório na mesma noite. Bem que disse que daria certo, Honório. Eu até achei que estávamos perdendo tempo com tanto estudo e ensaio. Eu nunca perco tempo, foi uma questão de oportunidade e nós a tivemos. Agora é só ganharmos confiança. Tu viste quanto arrecadamos? Exclamou Monteiro entusiasmado. Não, tu não querias que eu fosse atrás do cesto de óbolos para saber o dinheiro perto do Alcides e dos outros, queria? Tu não imaginas, triplicamos o último numerário arrecadado por Freitas. Tu não brincas? Disse Honório admirado. Aqui está, confere tu mesmo. Exibindo 2 feixes de notas, Monteiro entregou um na palma da mão de Honório, dizendo: Combinaste metade comigo, certo? Eis tua parte. Foi o combinado, confirmou Honório com os olhos brilhando ao tocar as notas e verificando o valor. As moedas e alguns trocados eu deixei lá para eles verem que seu culto rendeu mais que o do Freitas. Sabes, não foi fácil tirar nossa parte com o Alcides por perto. Ele é uma águia. Com um sorriso irônico, Honório comentou: Alcides está preocupado com a parte dele. Sabes qual é o pior? Ironizou Monteiro. Alcides é tão trouxa e covarde que não tira nada para ele. Acho que o idiota é honesto mesmo. Depois de rirem muito e combinarem novos planos, Monteiro se foi, deixando Honório fora de si, ruminando novas intenções para ganhar poder e fama dentro da religião. Ele entendeu que as pessoas pagavam por um espetáculo, pois só através deste é que conseguiam ter fé e esperança. Quando era bom, pagavam bem. Quando era ótimo, pagavam mais. Outros cultos ocorreram, e apesar de admirar muito Honório, Alcides passou a ter certas suspeitas, tanto dele quanto de Monteiro,
e em uma de suas visitas ao pastor Freitas, que se recuperava da cirurgia, chegou a comentar: Pastor, sei que é pecado caluniar, porém algo está errado. Não sei ao certo o que é. Entretanto, sinto uma cumplicidade entre Honório e Monteiro. A impressão que tenho é que o olhar deles os denuncia. Não posso dizer nada, caro irmão. Confio neles. Nunca tivemos em nossa comunidade irmãos que não fossem fiéis e honestos. Pastor, insistia Alcides, sou eu quem cuida da verba da igreja. E logo após a arrecadação eu a confiro. Sempre agradeci a Deus pela honestidade em minhas mãos e a tranquilidade em minha consciência para separar e direcionar cada centavo recebido. O Senhor sabe que cuido de pagar todas as contas, cubro todas as necessidades da igreja e ainda sobra para comprarmos alimentos para os irmãos pobres e também doamos o restante até para aqueles pobres que ainda não se envolveram na palavra de Deus e não frequentam a casa do Senhor. Se não soubesse de sua honestidade, Alcides, não ocuparia essa função. Agradeço a confiança, pastor Freitas. Sim, claro, irmão Alcides. Do que tu desconfias? O irmão Monteiro é quem faz a arrecadação do numerário e a separação das notas e moedas. Gaguejou Alcides. Diga, homem. Eu creio que ele tira para si algumas notas. Freitas arregalou os olhos incrédulos e insistiu. Como? Do que tu falas? O pastor sabe que o irmão Honório é talentoso. Agora que ele está dirigindo o culto, parece que algo se manifesta por ele, pastor. Como assim, irmão? Eu te estranho. Nunca contestaste sobre alguém de nossa igreja? Eu me explico. Durante o culto, o irmão Honório se apodera de um dom espetacular. Ele envolve os fiéis e os leva ao delírio. Chega a pronunciar coisas estranhas em forma de prece em idioma que eu desconheço. Ora, ora, irmão, o anjo do Senhor não há fronteiras linguísticas. Certo, pastor, eu concordo contigo. Entretanto, o irmão Honório envolve os fiéis com sugestões engenhosas que induzem a uma alucinada doação e entrega de seus bens materiais. E o primeiro a ser entregue é o dinheiro. Eu pude observar durante o culto que a doação aumentou. Porém, ao chegar a minhas mãos para contabilizar, esta se encontra no valor aproximado das antigas arrecadações. Como se explica isso? O pastor Freitas ficou preocupado. Tal fato jamais havia ocorrido dentro de sua igreja. O irmão tem certeza disso? É uma suspeita muito séria. Estou disposto, se o pastor permitir, a marcar algumas notas e distribuí-la à minha família para doação. Dentre essas notas, colocarei uma de bom valor, tipo 10 cruzeiros. Se todas as notas forem parar na contabilidade, eu me retiro desse trabalho ao Senhor e até deixo de ser membro da igreja, pois não é cabível que alguém como eu desse ao desfrute de ouvir o demônio ao ponto de acusar e querer testar irmãos da doutrina. Se o irmão Alcides quiser fazer isso, tem minha aprovação. Porém, não permitirei que saias da minha igreja caso não proves nada contra o irmão Honório e o irmão Monteiro. Se isso ocorrer, se esse é o momento que o irmão necessitará de nós. Então será feito, pastor. Temos aqui 4 notas de 5 cruzeiros e uma de 10 cruzeiros. Eu gostaria que o senhor mesmo anotasse a numeração. Quando o numerário chegar à contabilidade, quero que o senhor esteja lá comigo para comprovarmos. Assim foi feito. Marcaram em um papel a numeração das notas e guardaram.
2 dias depois, com a saúde quase totalmente restabelecida, Freita foi à igreja para se encontrar com Alcides e conferirem a arrecadação da noite anterior. José, outro membro da igreja, que junto com Alcides encarregavam-se da contabilidade, estava a par da situação. Ele confirmou ao pastor que após a arrecadação foi Monteiro quem colocou no cofre os valores e pertences valiosos doados pelos fiéis. Depois disso, ninguém mais mexeu neles. Abriram o pequeno cofre e começaram a procurar pelas notas marcadas. Mas, para a surpresa dos 3, não havia nenhuma nota de 10 cruzeiros, e todas as outras notas de 5 cruzeiros, cuja numeração fora anotada, também não estavam ali. Alcides revoltou-se. Como podiam fazer aquilo? Não acreditavam no castigo de Deus? José, por sua vez, queria expor toda a situação e a experiência durante o próximo culto para que todos soubessem das falcatruas de Honório Monteiro. Freitas acalmou-os, porém não poderia permitir novas lesões ou furtos às doações recebidas para a igreja. Teria uma conversa com Honório Monteiro para esclarecerem tal fato. Alcides imediatamente prontificou-se a ir buscar no empório Monteiro e Honório, colocando-os na frente do pastor e de José para pedir-lhes explicações sobre o furto. Estão acusando-nos de roubo, exclamou Monteiro cinicamente. O irmão acredita mesmo que seríamos capazes de subtrair quaisquer valores das obras de Deus? Como então os irmãos explicam o desaparecimento das notas que marcamos o número de série? Indagou Alcides. Há tempos venho observando uma atitude estranha dos irmãos e percebi também que o montante arrecadado não era compatível com a somatória final. Seus olhos te traíram, irmão Alcides, manifestou-se Honório com largo descaramento e um leve semblante debochado. Explica o sumiço das notas marcadas que ontem doamos? Vociferou Alcides. Não há explicação, a não ser de que o demônio tem por vontade e a prioridade o nosso desentendimento e a nossa desconfiança, defendeu-se Honório. O demônio quer que nos agridamos e nos odiemos. Como o próprio pastor me disse um dia, o demônio é ardiloso e vive nos rodeando de armadilhas perigosas. Não me venha com dissimulações, insistiu Alcides. Eu digo que ontem, assim que entreguei as doações, vi no cesto de óbolos a nota de 10 cruzeiros. Mas, quando Monteiro organizou, contou os valores arrecadados e colocou-os no cofre, a nota desapareceu. Alcides estava exaltado, enquanto o pastor, preocupado com a harmonia que já se esvaía da conversação, pôs-se de permeio. Acalmem-se, irmãos. Voltando-se para Alcides, continuou. Caro Alcides, mantenhamos cautela antes de acusações tão fortes. O irmão Honório alertou-nos para um fato importante sobre o demônio ser ardiloso. Concorda? Não, vociferou Alcides terminantemente. Nesse instante, Honório ergueu o tronco, curvando levemente para trás, desfechando uma delirante gargalhada de zombaria. Todos se surpreenderam, inclusive Monteiro, e fitaram-no pasmado de surpresa. Honório não conseguia conter-se. Chegou a apoiar-se com uma mão na parede e a outra no ventre para equilibrar-se. Ao mesmo tempo, os outros, paralisados pela incredulidade provocada pela cena, não conseguiam manifestar-se. Em certo momento, Honório fitou-os com um semblante bem sério e falou. Pensavam que poderiam tripudiar sobre mim por muito tempo? Enganaram-se. Desfechando um soco sobre a mesa, ele continuou. Os caros companheiros foram ardis, bem astuciosos até hoje para com os pobres, fracos e dependentes de fé.
O irmão Honório está suscetível ao demônio, exclamou José. Cale-se e ouça, continuou Honório. Demônio não existe. Cheguei a essa conclusão depois de quase um ano ouvindo todas as baboseiras nas pregações. Anjos e demônios não existem. Demônios e Satanás somos nós, gritou, batendo no próprio peito. Sem trégua, continuou. Anjos e guardiões podem ser nós, tudo de acordo com as nossas atitudes, os nossos desejos. E pelo que eu vejo aqui, só há demônios disfarçados de anjo, querendo ser muito espertos. O irmão está... tentou interferir o pastor. Eu disse para calarem-se, gritou Honório novamente. Agora irão ouvir tudo o que precisam para saber sobre a verdade dos espíritos, anjos ou demônios. Fitando os ouvintes avidamente, circunvagou o olhar e prosseguiu. Estão todos nervosos pelo sumiço das notas. Por quê? Uma intensa cobiça chega a emanar de cada um só pela arrecadação realizada nas últimas pregações feitas por mim. Será porque nada mais sobrou a todos, além do que já era comum? Está nos caluniando de ladrões, alterou-se Alcides. Tu não, caro, e estúpido Alcides. Porém, acredito que todos os envolvidos, direto ou indiretamente com a contabilidade arrecadada para a igreja, sempre subtraem para si o seu quinhão. Entretanto, tu, irmão Alcides, é o único cego que não percebeu as falcatruas. És o único idiota honesto existente na direção da contabilidade da igreja que nada tirou para si. Se existe anjo, tu representas um. Só pregas o bem e praticas exatamente tudo o que diz. No entanto, o que o digníssimo pastor me diz sobre os custos dos materiais comprados no depósito de Copacabana no último dia 15 e que no dia seguinte, sem saber de tua estada lá pessoalmente, levei a mesma lista e o orçamento ficou 10% mais barato. Justifique isso, caro pastor Freitas, intimou Honório com ironia. Freitas empalideceu e os demais estupefaram-se. Não obtendo resposta, Honório prosseguiu. O digníssimo irmão Jorge, que infelizmente não está presente, também fez o mesmo com a compra das telhas, ou melhor, solicitou junto ao depósito de materiais que 200 das referidas telhas fossem entregues em sua residência e as outras 500 no terreno da igreja. O que os caros irmãos dizem disso? José manifestou-se. Como pode haver esse tipo de ocorrência na obra do Senhor? Pastor Freitas, eu me admiro. Honório gargalhou novamente, interrompendo. Não te faças de ingênuo, José. Tenho também provas que tu não és tão honesto quanto representa. Tenho as notas de tudo quanto comprei para a obra da nova igreja, defendeu-se José. Quem quiser pode ir até a loja onde tu comprastes o material para a fiação da parte elétrica e comprovar com o vendedor de nome Vicente que tu solicitastes uma nota com um valor bem acima do custo real. O vendedor, ironicamente, ainda me disse: se vais comprar material para a igreja, como faz o teu amigo, eu também posso jogar um valor a mais na notinha. Portanto, daqui só não consegui provar falcatruas do pobre Alcides, que acredita na honestidade de todos. Quanto a mim, o que tenho em minha defesa é que cansei de ser subjugado e espezinhado. Tenho capacidade e provei isso nos sermões, nas pregações, àqueles infelizes desprovidos de inteligência e perseverança para alcançarem paz de espírito através de suas próprias buscas, através de sua própria fé. Esses são os pobres coitados dependentes da astúcia e do alvitre alheio para terem fé em alguma coisa e acreditarem nela. Por isso pagam em dinheiro para possuírem paz, para terem amor, como se isso fossem coisas compradas. E são. Eu mesmo vendi a eles fé, esperança e muito mais. Talvez eu seja o único aqui que tenha ganhado esse dinheiro honestamente porque trabalhei, fiz algumas coisas por algumas pessoas e elas pagaram o quanto quiseram por meus préstimos. E tu, José,
O que foi que ensinastes a esse bando de fiéis? E o Jorge, o que ele tem feito por esses necessitados? Bem, o pastor Freitas esforçou-se um pouco mais. Rindo ironicamente, completou: ele vem se mobilizando muito para guiar essas ovelhas e tem que receber algum pelo seu trabalho, não é, pastor? Não posso acreditar nisto, exclamou Alcides. Tenho provas de tudo. Caso o irmão queira confirmar, insistiu Honório num grito. Eu mesmo faço a divisão do numerário, disse Alcides. Não sejas tão estúpido, Alcides, manifestou-se Monteiro. Tu só entregas o dinheiro nas mãos deles e depois recebe uns trocos de volta e não verificas onde e quanto foi consumido. Se tu queres ser cego, seja, mas diante da realidade, não sejas burro. Não tenho mais motivos para ficar aqui, disse Honório. Eu e Monteiro estamos abrindo uma nova igreja em outro bairro. Vamos chamar a força pública. Tenho conhecidos lá e tu serás preso, gritou Freitas. Chame mesmo. Assim tu, teus comparsas e cúmplices serei presos contigo. Haverá um belo escândalo público. Só não te esqueças de que há vários soldados, um tenente e um capitão que são membros ativos da tua igreja. Eles são colaboradores e contribuintes assíduos com valores consideráveis que tu em pessoa desviaste. Chame-os, vamos lá, denuncie-me. Virando-se para Alcides, que estava assombrado com tudo, Honório falou. Em poucos dias sairei da casa que me alugaste. Outra já está sendo providenciada. Quanto ao emprego, só irei lá amanhã para o acerto de contas. Eu me demito. Voltando-se aos demais, explicou. A verdade sobre anjos e demônios é uma só. Todos nós temos uma alma ou espírito, sei lá, mas tenho certeza de que temos o direito de agirmos livremente como anjos ou demônios. Ninguém aqui pode se considerar mais honesto do que eu que admito o que faço. Se há demônios a me rodear, esses são vós, que não sois dignos de se intitularem servidores do Senhor. Honório deu-lhes as costas e Monteiro o seguiu. Alcides, a princípio, revoltou-se por saber-se de toda a verdade, mas decidiu manter a calma e não se precipitar antes de ter mais esclarecimentos. Freitas, envergonhado, chamou os demais membros que compunham a direção e a contabilidade. Todos confessaram os desvios das verbas ou materiais destinados à reforma da igreja para seus próprios benefícios. Eles assumiram suas culpas e verdadeiro arrependimento, prometendo ressarcir tudo o que haviam subtraído o mais breve possível, além de solicitarem o perdão de Deus junto com a promessa de que não mais repetiriam aquilo. Apesar de contrariar-se, Alcides aceitou, lembrando-se de que o perdão é o mais nobre sentimento recomendado pelo Evangelho de Jesus. Assim foi feito. Aqueles homens dedicaram-se inteiramente ao trabalho a que se propuseram de maneira humilde e honesta, ajudando de forma material e espiritual todos os membros daquela congregação, não mais se deixando levar pela cobiça de angariar algo para si.